dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um CristoCast. Você sabe que eu amo estar aqui trazendo a mensagem de Deus para vocês que estão aí do lado, que depois me mandam aquelas mensagens super legais, falando o quanto a gente conseguiu alcançar o coração de vocês. Olha isso, falo desde já que não tem preço. E aí eu já vou começar pedindo para você já curtir, já compartilhar esse episódio para pessoas que você sabe que estão precisando de uma mensagem de Deus para aquecer o coração. Então faz isso, já fez? E mais importante ainda, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. É muito importante, ajuda aqui na nossa caminhada e, acima de tudo, ajuda a mensagem de Deus a alcançar mais pessoas. Então, um segundo, já se inscreveu? Posso continuar? Então, para a gente começar mais esse episódio especialíssimo, eu tenho uma convidada que já tinha bastante tempo que eu queria trazer, mas como eu sempre digo, tudo é no tempo certo de Deus. E acaba que a gente está quase fazendo ano, quando eu percebi, falei, meu Deus do céu, ela tem que vir antes de completar um ano, não é possível. E consegui, finalmente, a gente conseguiu ajustar para que ela estivesse aqui presente. Então, é uma alegria do tamanho do mundo recebê-la, até porque também é alguém que tem acompanhado desde o início o CristoCast. Eu lembro que a gente conversou sobre o CristoCast antes dele começar, né? Então, eu não vou contar mais detalhes agora, eu vou apresentar para vocês a minha convidada, que tem um nome lindo, que é Geórgia Espíndola de Deus, que começa dando um recadinho para aquela câmera. Assistam esse episódio, né, do CristoCast e se inscrevam no canal. Que é muito importante, né, ver a fé sendo compartilhada para todas as pessoas. Pronto, Geórgia, essa foi a parte mais difícil de todas, que a gente fica nervoso, os primeiros 5 minutos todo mundo fica meio nervoso, depois a gente se solta. Obrigada, minha amiga, por estar aqui, por vir ao programa, e eu ganhei uma Bíblia lindíssima, eu vou mostrar, porque eu quero fazer ciúmes para vocês. Fazer ciúme é pecado, né? Mas eu vou fazer, só hoje pode. Lindíssima, obrigada, viu? Mesmo, por todo o carinho que tu tens acompanhado o projeto e ainda vir dar teu testemunho e trazer um presente lindo desse. Obrigada mesmo. E nada, é uma honra para mim. Eu sou e estou aqui muito, muito feliz, porque eu posso dizer que eu vi nascer o CristoCast. A gente conversou e eu lembro quando ele era só uma ideia, e essa ideia foi posta em prática, né? E assim, a escolha das pessoas e tudo, eu sempre acompanhando, né, como você lutou para que isso desse certo. E a cada episódio eu fui assistindo e realmente é muito gratificante ver, né, é como um filho que tu vai vendo nascer e crescer, né, uma planta que você cuida. É uma coisa muito, muito especial para mim. Obrigada. Porque eu até sempre te dando feedback, né? Quando olha, isso foi legal, isso foi importante. Muitas coisas eu partilhei também com outras pessoas, mas antes ficava sempre acompanhando de fora e hoje finalmente, né, eu pude vir aqui contribuir, né? Contribuir, porque eu acho que é dever nosso, quando a gente vê Deus agindo na nossa vida, a gente falar para as pessoas, né? Trazer esperança, né? Acho que não tem. Às vezes as pessoas escutam, passam por dificuldades e não tem a quem recorrer, mas todos esses exemplos e esses testemunhos que o CristoCast vem trazendo, eu acho que vem trazendo esperança a muitas pessoas. Isso, esse é o nosso objetivo, assim. O nosso dever enquanto cristãos, né, é dar testemunho, né, sobre Jesus, sobre o que Deus faz na nossa vida. Todo mundo devia falar mais sobre Deus, né? A gente fala tanto sobre política, sobre futebol, sobre novela, sobre BBB, sobre outras coisas. Verdade. A gente devia também falar mais sobre Deus, né, no nosso dia a dia. E por isso estamos aqui. Eu trago pessoas especiais que têm a ação de Deus muito forte na vida, assim. Um cuidado que a gente sempre tem, né, tu sabes disso, assim, é de trazer pessoas que realmente
não só digam que são cristãos, né, mas que busquem viver na prática do dia a dia. Viver a palavra, né? Viver a palavra faz toda a diferença, né? Então, para a gente começar a te conhecer um pouquinho mais, eu quero começar sabendo do início da tua história, realmente. Sei que hoje tu sempre busca falar de Deus, sempre tens a educação dos teus filhos voltada para isso, mas como foi o início da tua história? Tu já eras cristão ou tu não eras família cristã? Bem, eu nasci numa família católica praticante, né? Eu fui batizada, fiz primeira comunhão, né? Fiz catecismo, né? Primeira comunhão, fiz a crisma, né? Com 17 anos, eu participava das coisas da igreja. Eu estudei no colégio que era católico, a princípio, e eu tive a bênção de conhecer muitas pessoas boas, assim, que realmente viviam a fé, né? Tinham realmente fé em Deus e me ensinaram, né? Na escola, por exemplo, o padre que fez o meu catecismo, eu me lembro muito dele, ele era uma pessoa muito boa assim com as crianças, e ele explicava, né? Falava sobre Deus, falava sobre o amor de Deus com a gente, né? Sobre a fé, ensinava, né? As crianças. E eu cresci com essa referência, né? Eu gostava de ir à missa, gostava de estar participando das coisas, né? Eu tinha isso, eu não gostava de faltar o domingo. E eu conhecia, né? Já tinha amizades lá na igreja. Só que, assim, a minha mãe, quando eu estava logo depois que eu me crismei, com 17 para 18 anos, ela resolveu mudar de religião, porque ela achava que no catolicismo não se estudava a Bíblia como ela começou a estudar com as pessoas que ela conheceu na época era a igreja presbiteriana, né? E ela queria, assim, ela resolveu mudar e quis automaticamente que todo mundo não fosse mais à missa e fosse para a igreja dela. Mudasse junto assim, com ela. De um dia para o outro. Mas, assim, eu gostava, né? De onde eu estava, como eu estava. Para mim não tinha outra situação. Aí eu não queria, né? Não queria ir, mas ela queria que eu fosse. E aí eu pensei assim, já que eu não posso ir para que eu gosto e não quero ir para que eu não quero, para que eu tenho que ir para que eu não quero, então eu não vou para nenhum. Aí eu me afastei. Mas eu me afastei, assim, de estar frequentando a igreja, né? E realmente, quando eu estava na católica, eu aprendi o que ensinavam a gente. Mas eu nunca aprendi lá, né, a pegar a Bíblia mesmo para estudar, né? Eu acho que depois que isso foi mais difundido, né? Porque, né, faz muito tempo, né? Os novinhos. Aí isso foi mais difundido. Mas naquele tempo era assim, aí eu fui, né? Fui seguindo, fiz faculdade. E eu lembro que quando eu me formei, teve um culto e uma missa. Aí, no culto, o pastor me deu uma Bíblia pequenininha e ele me falou, olha, sempre que você estiver aflita, com algum problema, venha para cá, venha para a Bíblia. Aí foi o começo, né? Que eu comecei dessa Bíblia pequenininha, eu comecei a olhar. Aí eu fui trabalhar no interior, né? Quando eu me formei, eu não consegui emprego aqui em Belém, porque naquele tempo tinha que ter 2 anos de experiência. E como é que eu ia ter experiência se eu tinha acabado de me formar? Né? Aí eu precisava trabalhar. Eu já tinha o meu filho pequeno, mais velho. E eu fui trabalhar no interior e eu levei a minha biblinha, né? Embora lá eu não frequentasse, mas sempre que... De vez em quando eu ia lá dar uma lida, né? Ler um salmo. E assim eu fiquei bastante tempo, né? E quando eu fui trabalhar em Orem, que foi no interior aqui perto, né? Acho que o pessoal conhece, né? Orem. Eu fui trabalhar lá e morava só eu e esse meu filho, que hoje em dia... Não, que naquele tempo ele estava com 6 anos. Eu fui... um dia eu queria fazer minha unha, né? Aí uma moça me indicou, olha, tem a casa daquela moça ali, que ela faz unha muito bem. A manicure da cidade lá. Até hoje eu tenho contato com ela e eu agradeço muito a ela, né? Que ela que legal. Me mostrou a fé, assim. Aí eu fui na casa dela, né? Quando eu bati lá, aí ela disse assim, você veio fazer a unha, né? Eu falei, sim. Ela, pode entrar e tal. E ela tinha uma menina de 7 anos e um menino de 2. E os dois estavam sentadinhos lá, tomando meio copo, assim, de café preto.
Aí ela falou assim, você pode me fazer um favor? Aí eu falei, diga a ela, você pode me pagar antes, porque eu não tenho nada para dar para os meus filhos aqui. Eles só estão tomando esse café preto. O meu marido está desempregado e ele foi fazer um trabalho na roça, ele só vai vir de tarde. E se você me der o dinheiro primeiro, aí eu digo para minha filha ali comprar comida, né, alguma coisa para a gente almoçar e tal. Aí eu peguei e dei o dinheiro a ela e ela mandou a menina ir comprar, né? Fui comprar goma de tapioca e outras coisas. Aí ela estava me dizendo assim, olha, eu estava aqui orando, pedindo para Deus para acontecer alguma coisa, porque eu não tinha mais o que dar para ele. Só esse café preto, não tem nada aqui em casa. E eu não queria ter que pedir, porque eu tenho vergonha. Eu já pedi outro dia e eu tenho vergonha aqui dos meus vizinhos. E eu estava orando, pedindo para Deus, para alguma coisa acontecer, e você bateu aqui na minha porta. Tá vendo como Deus é bom? Ele mandou você. E quando ela me disse isso, assim, me tocou a fé daquela mulher, sabe? Sim. Dela, assim, orar e acreditar que Deus ia tomar uma providência e realmente ia acontecer, né? E ela pegou, eu fiz a minha unha lá, ela pegou e fez. Aí o meu filho tinha ido comigo, né? Aí ela foi e fez tapioca, deu café com leite para os 3 lá e tudo. Aí quando terminou, ela disse assim, venha na minha igreja hoje à noite, venha, vai ser muito bom lá e tudo. Aí eu fui, né? Quando chegou a noite, eu fui com o meu filho e quando eu ouvi lá a palavra, as músicas que cantaram lá, tudo me tocou. Qual era a igreja? Foi na Quadrangular. Quadrangular. Desse interior, né? Era uma igrejinha pequenininha. Aí e fui muito bem recebida lá, todo mundo me tratou muito bem. E lá eu aceitei Jesus, né? Aceitei, segui, aí eu me batizei lá. Já nesse mesmo dia tu já aceitou Jesus? Nesse mesmo dia eu aceitei. Tocou mesmo o teu coração, né? Foi assim, é como se me veio tudo que eu já tinha aprendido quando eu era pequena, porque eu lembro que quando eu era criança eu tinha muita fé, eu acreditava, Era sabe? muito forte em ti isso. Era. E aí eu comecei tanto que depois desse dia eu comecei a mudar, né? As coisas que me interessavam antes, mas já não me interessavam tanto, né? Aí muitas pessoas, agora tu tá chata, agora tu não quer mais viver saindo, tu não quer mais, mas não é, né? A gente vai, é como se abrisse nossos olhos, né? A gente visse as coisas de outra forma, né? E quando a gente vai... Claro assim, né? Que eu não sou fanática religiosa, né? Essas pessoas assim, que tu não pode nada, que tu não pode... Não é assim. Mas a gente começa a analisar melhor, né? O que convém e o que não convém, né? O que agrada a Deus e o que não agrada, né? Eu gosto de pensar assim, que a gente começa a ter um filtro diferente no olhar, né? E às vezes o que era muito corriqueiro para a gente deixa de ter importância. A gente já não vê mais as coisas realmente da mesma forma, até porque o nosso entendimento vai para outro lugar. Assim. Tem um filtro que eu sempre falo, converso inclusive com a minha filha, sempre que você for fazer alguma coisa, se pergunte, Deus se agradaria? Né? Porque eu penso assim, não é que a gente vai viver uma vida que não seja alegre, não é isso, mas é a questão de conseguir ponderar muito mais, a gente se joga menos nas coisas que não vale a pena. É verdade. A gente vai, como tu falaste mesmo, um filtro, né? Sabe, eu sempre penso naquela frase, né? Acorda tu que dormes, né? É como se a gente estivesse dormindo em outra realidade. A gente começa a ver... E a gente começa a ver o agir de Deus na nossa vida. Né? A gente começa a ver o agir de Deus, a gente começa a perceber até nas pequenas coisas, né? Que Deus, ele age, que ele sempre está do nosso lado. Ele só espera que a gente dê a oportunidade, né? Eu digo que vemos especialmente nas pequenas coisas, né? Porque, assim, a maioria quer ver Deus muito no sobrenatural, nas coisas apoteóticas, nas coisas grandes que acontecem, mas não, o que a gente a grande diferença acho que é essa, a gente começa a perceber Deus o tempo inteiro, só que nas coisas pequenas, nas coisas cotidianas, é ali que ele se faz presente, né?
Não é aquela coisa, apareci, fiz uma super coisa e desapareci. Não, se começa a perceber a presença de Deus diariamente nas pequenas coisas. E isso nos traz uma segurança também muito grande, né? Traz. Eu lembro que quando eu era pequena, eu era criança, eu perguntei para minha mãe uma vez assim, como é que a gente vê Deus? Como é que a gente sabe? Como é que ele fala com a gente? Como é que ele fica perto da gente? Aí ela disse assim, ele pode ser como, por exemplo, um passarinho que canta perto de você. Pode ser Deus, pode ser um vento que vem, ou a árvore balançando, é Deus falando com você. Ele vem assim de uma forma que você não percebe. Aí eu comecei a ficar pensando nisso. É mesmo, né? Quando eu via assim os animais. Isso quando eu era criança, né? E depois eu fiquei percebendo assim, quer dizer, que muitas vezes, depois eu percebi que Deus falou comigo muitas vezes antes e eu só não sabia. É aquilo que as pessoas dizem, a tua voz interior, né? Às vezes a pessoa diz, é a consciência. Mas é assim, às vezes alguma coisa que vai, você percebe, às vezes você está indo por um caminho, aí não vai por, você pensa, não vai por aí, não deve por não, aí, não né? é por aqui que eu não tenho que ir. Não tem. Ou então tu sente um receio de alguma coisa, não vou fazer isso. Isso aí já é, né, o Espírito Santo agindo na sua vida. E eu fico pensando que mesmo quando eu não tinha confessado, né, aceitado Jesus assim propriamente, né, como cristã, mas sempre isso acontecia, mas eu não sabia, né? E depois, quando a gente interage mais com Deus, né? E a gente vai aprendendo da palavra. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o Velho Testamento é só costumes antigos e coisas antigas. Não. Tem exemplos de fé que fazem com que a gente fortaleça a nossa fé para depois a gente seguir o resto, né? A gente vê cada coisa, cada história, cada situação que vai fortalecendo a nossa fé, né? O Velho Testamento abre caminho para o Novo Testamento. Não dá para desconsiderar ele de forma alguma. Não dá. E muitas coisas, né? Que nem... já teve pessoas que falaram para mim assim, tem machismo na Bíblia. Que a mulher... mas se você for ver, a mulher é engrandecida de tantas formas, né? Ela é também engrandecida de muitas formas. Mulheres que mudam, mulheres que dão exemplo, né? Mulheres que lutam. Sim. E tem... muitas mulheres lá especiais, né? Muitas mulheres que... Eu até fiz um curso na igreja da minha mãe, que hoje em dia minha mãe é da Quadrangular, daqui lá do Guamá. Que ela trabalha lá com casais e com mulheres também, né? Que tem um curso lá, que é a mentoria feminina, que ajuda muitas mulheres, né? Às vezes as mulheres chegam lá com problemas na vida delas, né? Pessoal, de autoestima, de tudo, e elas citam as mulheres da Bíblia, né, como exemplo a ser seguido, né? Tem grandes exemplos. Grandes exemplos. Aí eu fico vendo, muitas pessoas falam as coisas sem realmente conhecer, né? Ou com interesse realmente de pontuar apenas o que vai trazer discórdia. Tem essas também. Mas é aquela coisa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade. E uma coisa que eu vi muito assim no meu trabalho, né, que eu sou enfermeira e trabalhei em posto de saúde, em hospital também, mas o que eu vejo muito é que na reta final, né, muitos se rendem, né? Até quem se diz ateu, quando está lá, né, no leito de um hospital, aí aceitam Jesus e oram e pedem a Deus, né? Realmente a pessoa chega a se converter. E eu sempre falo para os meus filhos assim, não esperem chegar numa situação assim para ter Deus em sua vida. Tenha Deus sempre, né? Porque pode nem ter oportunidade de conseguir, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente acorda de manhã, não sabe o que vai acontecer. E eu sempre falo assim, orem quando vocês acordam, entreguem a vida na mão de Deus, porque a gente nunca sabe. Né? A vida, você sai para trabalhar, sai para a escola e não sabe o que pode acontecer lá, né? Pode ser um dia normal, um dia comum, mas a gente não sabe o coração das outras pessoas, né? A gente não sabe que o mal ronda dia e noite, né? E a gente tem que sempre estar sob a proteção dele. Né? A gente tem que estar vigilante o tempo inteiro, né? É verdade. Especialmente nos dias de hoje. Daí a importância da gente realmente se aprofundar e buscar esse relacionamento com Deus cada vez mais, assim.
né? Porque acaba sendo uma proteção, né, para cada um de nós, assim. O mundo, a gente tem acompanhado aí o mal cada vez mais forte e, bem, se a gente não for, a gente precisa escolher um lado, né, para onde a gente quer ir. E esse é o momento, em vida. É verdade. Não deixar para o final. Com certeza. Mas então, aí eu acabei te interrompendo. Aí tu estavas falando que tu fostes à igreja quadrangular lá em Ourim com ela, tu aceitaste Jesus e ali tu começaste uma vida mais próxima de Deus, buscando a palavra e tudo. Lá tu começaste a estudar mais, a Bíblia foi nesse momento da tua vida? Foi a partir daí. Aí depois de um tempo, pouco tempo, acho que 1 ano, eu tive a minha filha lá em Ourim, né, morando lá ainda. Quando ela estava com 6 meses, eu fui chamada para trabalhar em Ananindeua e vim para Belém, né? E aqui em Belém, é até engraçado. Aí eu procurei a quadrangular perto da minha casa. Fui morar na Cidade Nova. E a quadrangular é uma bem grandona, que tem lá, toda bonita. E tinha uma sala das crianças, só que a sala não tinha porta. E a minha filha, ela tinha, nessa época, eu comecei aí, né? Quando ela já estava maiorzinha, ela tinha uns 3 anos e ela fugia. Ela era abençoada, né? Ela não ficava sentada no culto. Ela era todo o tempo correndo por dentro da igreja. E como era uma igreja muito grande, eu obrigava ela a ficar sentada, ela começava a chorar. Aí eu pegava e levava ela para a sala das crianças. Aí ou eu tinha que ficar com ela lá, aí eu não assistia o culto, né? Ou então, se eu deixasse ela lá, ela fugia. E tinha uma pista que ia lá por Formosa, e ela gostava de ir por Formosa ver os brinquedos, né? Então, várias vezes eu peguei ela fugindo para a pista. Aí, ou eu e meu marido tinha que ficar, né, com ela por ali, na sala das crianças, e não assistia o culto. Então, ele falou, vamos parar de ir, porque não tem condição de assistir o culto com ela, ou vem um ou vem outro. Não dá para vir a família, porque ela foge, ela é inquieta. Aí, né, eu fui andando um dia, uma rua perto da minha casa, na rua de trás da minha casa, e vi uma igreja pequenininha assim da Assembleia, e tinha um irmão na porta, né? E a porta ficava fechada. Aí eu pensei, eu vou vir aqui, que pelo menos ela não foge, porque tem um irmão que fica na porta. E eu entrei lá, e lá eu fui muito bem recebida, e fiquei lá. E lá ela corria o culto inteiro, lá por dentro da igreja, toda hora ia beber água, toda hora corria lá por dentro. Aí o pastor falou para mim, olha, não se preocupe, porque enquanto ela está correndo, a palavra de Deus está indo no ouvido dela. Uma hora ela vai sentar. Aí a gente ficava lá, e ela sempre correndo, até que com 5, 6 anos, ela começou a sossegar, sabe? A sentar, né? Mas foi assim que eu comecei. Aí lá eu peguei amizade, né, com as pessoas e realmente, assim, o culto me agradou mais, porque eu acho assim, religião é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que se sente feliz numa igreja grande, que toca muitas músicas e tal, e tem gente que se sente melhor numa pequena. Eu me senti melhor na pequena porque também, assim, me incomodava a zoada, porque a igreja quadrangular lá era muito alta, o teto, e eles tinham uma banda que tocava muito alto. E me dava dor de cabeça, né? Muita zoada, ficava uma acústica muito grande. E quando eles iam pregar, a acústica também era muito alta do microfone, aí me incomodava. E nessa igreja pequenininha, não. Era mais baixo, né? As músicas eram mais baixas. Não era tipo um show. Muitas igrejas fazem assim, como se fosse um show, né? E eu não me senti muito bem lá, e eu me senti bem. Fui muito bem acolhida, muito bem recebida por esses irmãos, e o estudo da Bíblia lá é assim, uma forma mais fácil de entender, né? Os pastores de lá, porque assim, mudam os pastores com o tempo, mas os obreiros que tomam conta da igreja são os mesmos, né? E eles também dão estudo, e isso foi me ajudando bastante aí, estudando e aprender, né? Aprender a passar para os meninos, né? Os meus filhos os mais velhos, o mais novo já é diferente, porque naquele tempo eu trabalhava muito, né? Eu sempre tinha 1, 2 empregos, aí eu ia quando dava, né? Não dava para eu ir sempre. Mas foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a entender outras coisas, por exemplo, né? Quando o meu filho mais velho tinha 2 anos,
eu fui um dia para a Praça da República com ele. E na Praça da República estava tendo o Arraial do Pavulagem, eu não tinha me atentado para isso esse dia, e estava muito cheia a praça, e música, né, barulho e tudo. E sabe quando a criança está naquela fase que ela não quer segurar na tua mão, quer andar sozinha, né, fica se soltando? E numa dessa ele se soltou da minha mão lá, fez força, soltou minha mão e correu no meio da multidão e sumiu. Nossa. Uma criança de 2 anos sumiu na praça, cheia de gente. E eu chamava e gritava por ele e não respondia, eu acho que nem ele conseguia ouvir, né? Muito barulho. Muito barulho. E eu fiquei procurando e eu rodando aquela praça, andando. Aí dizendo, meu Deus, cadê meu filho? E desesperada, porque foi uns 5, 6 minutos, mas pra gente, uma eternidade. Que é uma eternidade, né? Aí eu tava assim, aí numa hora eu pensei assim, meu Deus, como é que eu faço pra achar esse menino? Aí passou um rapaz de skate. Eu até lembro desse rapaz, ele era com cabelo claro, assim, grande, cabeludo, né? Assim que ele passou, veio aquela voz na minha cabeça, pergunta pra ele. Eu corri atrás desse menino, parei ele. Aí eu, vem cá, você viu um menininho assim de 2 anos com macacão jeans assim. Na mesma hora ele me disse, prontamente, tá ali, lá no pipoqueiro, lá do outro lado. E quando ele me mostrou, era tão longe, eu nunca ia achar. E era do outro lado da praça, lá no fim, quase na Cis Vasconcelos, né? Aí eu fui lá e ele estava lá pedindo pipoca pro pipoqueiro lá, com as mãozinhas assim, o pipoqueiro dando lá umas pipoquinhas para ele. Olha só que incrível que o rapaz passou, tu nem te atentarias nunca a chamar por ele, né? Foi assim, aquilo. Aí isso, ele tinha 2 anos, né? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, aceitei Jesus, ele já tinha 6. Só que aí eu me lembrei, assim, né, que a gente fala assim, o Espírito Santo. Aí eu vi as pessoas falando antes, né? Como é que, eu pensava, como é que o Espírito Santo fala com a pessoa? Como é que Deus fala com a pessoa? É uma voz na cabeça? Ela escuta, que nem um esquizofrênico, escuta vozes? Eu ficava com essa dúvida, né? E daí eu entendi que em várias ocasiões Deus falou comigo e era, né? E isso foi, tipo assim, foi abrindo meu entendimento. Né? A gente ouve, a voz é inconfundível. E a gente tem aquela certeza no nosso coração. Tem aquela certeza. Tipo assim, pergunta para ele. Aí eu corri, um menino que eu nunca vi na vida, tinha vários passando lá de skate, mas esse passou e era aquele. E ele prontamente, na mesma hora, olha, ele tá bem ali. Tipo assim, esse menino viu ele lá, né? Sim. E alguma coisa chamou atenção, que ele fixou isso, né? E me disse, olha, ele tá bem ali no pipoqueiro ali, e era muito longe. E tinha muita gente na frente, mas foi certeiro onde ele estava. Né? Aí eu fico vendo assim, Deus dá inúmeros livramentos na nossa vida, que às vezes a gente não se atenta, não sabe, né? E eu fico pensando como que ele é misericordioso, né? Foi misericordioso comigo, né? Hoje em dia eu fico vendo assim, por exemplo, tem muitas mulheres que dizem assim, quando nasce um filho, morre uma mulher, nasce uma mãe. Você não tem mais liberdade, tu não pode mais isso, tu não pode mais aquilo, é cansativo, não dorme de novo. Aí ficam reclamando. Eu fico pensando assim, eu trabalho no hospital, né? Quantas crianças eu vi com paralisia cerebral, com vários problemas, e pais que amam essas crianças, e mães assim, ficam reclamando de não ter liberdade para ver um filme a hora que quer, para tantas outras coisas e tendo um filho perfeito, né, de saúde. Tem filho saudável. Pois é, eu penso assim, né, que são escolhas da vida, né, a gente não deve. Mas num tempo que, aí muita gente diz assim, mas tudo que tu fala é só com relação aos teus filhos. Não é, com relação a muitas coisas, mas eu acho que nessa questão, na maternidade, foi como Deus mais me mostrou. Né? Como Deus mais me mostra o poder dele, o agir dele, né? Que nunca me permitiu até hoje, né, ter uma dor dessa, né, ou de perder um filho, ou de acontecer alguma coisa. E eu sou muito grata mesmo. E assim... Mas tu tiveste também outras experiências em relação aos teus filhos, né? Sim. Me conta, já é parte do teu testemunho. É como eu estava te falando, micro-testemunhos, são várias coisinhas. Testemunhos. Porque às vezes a gente dá só um enorme, mas né? o testemunho nem sempre é só o sobrenatural, né? Quantas vezes na nossa vida inteira a gente percebe a ação de Deus e
e acha que não é testemunho. Claro que é. Ele age nas pequenas e nas grandes coisas. Como eu estava te falando, né? Esse meu filho mais velho, ele gosta de... Hoje em dia ele tem 24 anos. Aí, na época, ele tinha 19. Ele gostava muito de estar saindo para rave, saindo de noite. Ele saía para vários lugares com um amigo que sempre saía com ele toda sexta-feira. Tinha virado rotina já, toda sexta. Aí, quando eu falava, é aquela fase do adolescente, né? Não. Já tô de maior, eu vou para onde eu quiser, tarará. E eu sempre preocupada, né? Olha, meu filho, eu sou preocupada porque tem tanto lugar perigoso, acontece isso, tem bandido, tem isso, tem aquilo. Mas sempre ele saía. E não era só para um lugar, era vários lugares, né? Tinha lugar que era perigoso, né? Tinha lugares mais afastados, né? Ia para festa, tudo quanto era lugar. E eu sempre preocupada, ele chegava de manhã. Quando ele chegava de manhã, dava um alívio. Aí, um dia, numa quinta-feira de tarde, eu fiquei pensando, amanhã a gente vai sair. Aí vai eu me preocupar. E tá, né? Eu pensei isso à tarde. Aí, de noite, fui dormir. Quando eu estava dormindo de madrugada, eu tive um pesadelo horrível, que eu fico até pensando assim, sabe esse filme Evocação do Mal? Tá? Filme de terror. Eu sonhei com... tinha assim um demônio no pé da minha cama, nesse sonho. Só que horror. 1000 vezes mais feio do que... E chamando o nome dele, né? Aí, menina, eu sei que meu marido me acordou, eu gritando lá. Aí ele, nossa, tu tá gritando. Eu gritando no sonho, né? E eu tava gritando de verdade. Eu acordei assim, passando mal. Aí eu orei. Pedi muito para Deus, muito, proteger ele, que nada de ruim acontecesse, tudo. Quando foi no outro dia, eu pedi assim, não sai hoje, fica em casa. Eu vou pedir uma pizza, fica em casa hoje, não sai. E eu já esperando a resposta rebarbada dele. Mas por incrível que pareça, ele falou, tá bom, mamãe, eu não vou sair. Aquelas respostas de adolescente. Aí por incrível que pareça, ele falou, tá bom, mamãe, eu não vou sair. E ficou em casa. Graças a Deus, ficou em casa nessa sexta. Quando foi no outro dia pela manhã, umas 9 horas, a mãe do amigo dele liga, desse amigo que ele sempre saía, contando que mataram um amigo dele. Meu Deus. Porque eles sempre iam de moto, né? E a moto não tinha, parece que documento. E ele estava com outra pessoa na moto e quando a polícia parou, ele ficou com medo de parar por não ter documento. Aí deve ter confundido com bandido alguma coisa, atiraram neles. E eu fiquei pensando assim, claro, né? Fiquei muito arrasada pelo que aconteceu com o rapaz que eu conhecia ele, mas eu fiquei pensando, livramento de Deus, né? Porque seria ele que estaria junto. Com certeza. Isso no meu entender, né? E eu fiquei, assim, muito grata a Deus e considerando isso um livramento. Mas, claro, né? Sempre tem as pessoas, que nada, isso é coincidência. Todo mundo sonha porque vê filme, essas coisas, né? Não, eu acredito muito em livramento. Muito. Muito. E inúmeras vezes, assim. Um dia de manhã, passou uma reportagem na televisão um tempo desse que uma moça estava na parada do ônibus, né? E ela ia para a faculdade e veio um homem assediou ela, né? E ela reagiu e ele deu uns tiros nela, né? Aí eu falei assim para minha filha, olha, tá vendo? Essa moça, eu tenho certeza que quando ela saiu de casa, ela nunca ia imaginar que ia acontecer isso com ela. Então, você ore e entrega essa vida para Deus sempre de manhã. Porque tu nunca sabe o que pode acontecer. Aí ela foi para a escola, né? Na volta ela me contou que quando ela estava atravessando um carro, quase bate ela. E nesse dia de manhã mesmo eu forcei ela a orar de manhã. Vamos orar aqui. Ela, eu tô atrasada, não sei o quê. Eu falei, bora, rapidinho. Aí orei com ela antes dela ir, né? Aí depois ela falou, olha, quase o carro me pegou quando eu estava atravessando para a escola. Tirou um fino, mas não me pegou. Eu falei, pois é. Tá vendo? O fino foi um anjo que botou um dedo lá, assim, não. Aí ela, coincidência. Eu falei, não é coincidência. Porque a gente que está sempre orando, está sempre botando a nossa vida na mão de Deus, a gente sabe que Deus está sempre, nos guarda, né? As pessoas, às vezes, o ruim é que a gente é muito desacreditado, né? Eu penso assim, das pessoas em geral, né? Às vezes eu penso assim, que às vezes as pessoas da família não acreditam nas coisas que a gente fala, mas Jesus um dia disse lá que ele foi pregar em Nazaré, né?
Aí ele foi pregar e as pessoas falaram, mas esse é filho do carpinteiro, José, que mora bem aqui. Como é que ele é? Que ele é filho de Deus e tal, né? Tipo assim, na sua própria terra, né? Às vezes você não é valorizado na sua própria terra, né? Então, foram essas coisas, assim, que eu fico observando, né? E foram assim, não só com relação à minha maternidade, mas ao meu trabalho também, né? Eu, como enfermeira, né? Que como eu até lhe falei, né? Que tem muita gente que aceita Jesus lá nas últimas. Eu já vi também milagres lá. Foi como num dia que entrou um grupo de pessoas para orar por uma pessoa que estava lá internada. E na hora nessa mesma enfermaria tinha uns 2 leitos com umas pessoas que estavam em cuidados paliativos, né? Que são já desenganadas, né? Já só recebendo medicação assim para dor e tal, mas que vão provavelmente passar, né? Fazer a passagem. Então, um desses que estava orando, parece que ele era pastor, ele estava saindo da enfermaria, ele pegou e voltou. E falou assim, enfermeira, eu vou orar por esse senhor aqui. Aí eu falei lá com o familiar dele. Aí pediu para orar lá e orou, né? Lá com um homem. Aí disse assim, o Espírito Santo me incomodou para orar por ele e ele vai sair daqui. Aí o médico até falou assim, mas ele já está em cuidados paliativos, ele já está para fazer a passagem já, ele não vai. Muito difícil ele conseguir sair daqui. Aí ele disse, não, mas ele vai. E em uma semana esse homem saiu de lá. Melhorou. Nossa. De uma forma assim que todo mundo ficou de Isso eu ia te perguntar, aberta. Porque assim, a maioria, já vendo cientificamente ali, né, o estado da pessoa, acaba não dando tanto valor a essa parte espiritual, né? Quem trabalha com saúde, normalmente, não sei se é a maioria, mas assim, grande parte das pessoas que eu conheço que trabalham na área de saúde, em hospitais, coisas assim, acabam sendo um pouquinho mais céticas nesses casos. Mas quando tu trabalhavas lá, tu conseguia ter ver essa diferença, assim, da importância do espiritual, da pessoa orar pelo outro? Isso faz uma diferença realmente? Faz assim na questão assim que eu via que pessoas que tinham muita fé, né, que iam sair dali, muitas vezes saíam. E eu via muitas pessoas assim que diziam também assim, se for da vontade de Deus, né, que tinha aquela consciência de entregar a vida para Deus e fosse de acordo com a vontade dele, né? Claro que por a gente ver tantas coisas, né, a gente vê tantas situações, a gente também tem uma visão mais assim, por exemplo, se eu for me acabar chorando por cada paciente que partir, eu não vou nunca trabalhar direito, né? Mas a gente tem aquela consciência, né? A gente sabe quando uma pessoa está terminal, quando não é, a gente sabe. Mas como sempre, o primeiro médico que eu trabalhei, ele sempre falava para mim, enquanto a esperança, a vida é a esperança. Enquanto a vida é a esperança. A gente nunca pode dizer assim, não tem jeito, já era. Não, a gente nunca pode falar isso, entendeu? Sim. Embora tudo aponte, né? Mas a gente fala assim, às vezes a gente não sabe. Às vezes no último minuto, né? Hoje, cientificamente, está comprovado a importância da oração, né? A influência da oração na vida da outra pessoa. E é bem curioso, assim, porque na minha família, pelo menos, e eu conheço muitas famílias que são assim, né? As mães são grandes, assim, oradoras, não é esse nome que dá, mas assim, são pessoas que oram muito, sempre que oram muito pelos filhos, né? E hoje em dia, quando vem a ciência comprovar isso, é incrível, porque se fala muito de que não é possível unir a ciência e a religião, mas hoje em dia esses paradigmas têm sido quebrados, assim, né? Tem. E faz muita diferença, assim, faz muita diferença. Por exemplo, a questão das palavras, vou te dar um exemplo. Se você sempre fala palavras ruins, né, para uma pessoa, ela não vai ficando triste, com baixa estima, se você fica sempre ofendendo, tratando mal, isso automaticamente age no físico dela, né? Ela vai ter uma baixa resistência, ela vai ficar mais suscetível a doenças, tudo isso é pesquisado. Por quê? Porque a gente não é só o físico, o nosso emocional, né? Influencia muito.
E quando você tem fé e ora, né? Você tem aquela certeza, porque a fé é a certeza do que não se vê, né? Você tem aquela certeza de que você é amado por Deus, de que Ele cuida de você. Isso tudo melhora também tudo no teu físico, né? Melhora na tua autoestima, na tua confiança. Por exemplo, na igreja que meu filho vai, o meu filho mais novo, que ele é criança, ele tem 7 anos, aí lá eles ensinam sempre assim, que a criança é sempre que ela cresce sabendo que ela é amada por Deus, né? Que ela não é sozinha, que ela tem a família dela, que ela é importante, né? Para Deus, para a família dela, que ela tem fé, que ela ora, que se ela tiver medo, ela sabe que ela pode orar para Deus. E ela é uma criança, não que nunca nada de ruim vai acontecer com ela na vida, porque a vida não é fácil para ninguém, mas ela vai saber como lidar com as situações, né? Ó, um exemplo é porque uma vez esse meu filho pequeno, ele quis jogar bola com os meninos na rua. Aí ele pediu para ir, né? Aí eu falei, tá, mas eu vou com você e fico lhe olhando. Aí os meninos eram maiores um pouco e ele não sabia jogar bola muito bem e ficaram xingando ele, né? Chamando ele de burro, que ele não sabia jogar e essas coisas. Aí ele pegou e pediu para vir para casa. Aí disse assim, mamãe, esses coleguinhas precisam de oração, porque eles não sabem tratar bem as pessoas. Ele não se entristeceu de ter sido xingado, né? Ele ficou com pena dos colegas por falarem assim, né? Eles não têm Jesus, eu vou orar por eles e tal. Quer dizer, isso aí faz com que a criança tenha uma outra visão, né? É uma forma da pessoa ser uma pessoa mais forte, eu acho. Sim, com certeza. Né? A pessoa ser uma pessoa mais forte. Não assim que ele seja melhor que as outras crianças, nada disso, mas é porque muita gente não introduz a fé na vida do seu filho, né? Tá lá, cria seu filho no caminho que deve andar, né? Porque quando ele crescer, não se desviará dele. Uhum. Tudo que a gente ensina para uma criança fica, né? Fica. Então, desde pequeno que se aprende a orar, a ter fé. A pessoa que aprende isso, né? Quando cresce, ela tem mais força para lidar com as situações, né? A gente vê, hoje em dia eu vejo tantos adolescentes, né, com depressão, tantos adolescentes com baixa estima, tantos adolescentes indo pela cabeça dos outros, né? Chega algum colega com um mau conselho, aí vai. Por quê? Porque não tem aquela firmeza, né? Aquela certeza, né? Não tem a personalidade forjada, né? Na palavra. A palavra ajuda muito, ensina muito, né? Muito. E imagino assim, enquanto criança, que há na cabecinha deles uma disputa muito grande hoje das coisas do mundo para as coisas de Deus. Na nossa tem, né? Tem uma disputa gigante. E imagina ali na criança que tem oportunidade de ver muita coisa e uma curiosidade natural, porque está descobrindo o mundo, né? Está descobrindo as coisas. Se a gente não orientar desde pequenininho, né, o mundo captura de uma forma muito rápida. Eu fico vendo assim, tem muitos pais que, assim, porque ter filho tu tem que te dedicar tempo, né? Tempo, atenção e tal. E às vezes os pais só deixa lá o dia inteiro no tablet, o dia inteiro no celular. E não vê o que o filho também está olhando, né? Não coloca um filtro, deixa ele lá. E ali é o mundo, né? A internet é a rua, né? Tá na rua, tá? Tem casa olhando, não. Tá na rua. A gente vê no Fantástico, vê em todos os lugares, né? Às vezes, até jovens, né? Já prenderam um rapaz de 20 anos. A mãe dele vivia no quarto. Nem imaginava o que ele fazia na Dark Web já, fazendo horrores. Então, assim, o mal tá aí, esperando a brecha. Aí tem gente que fala, que nada não. O mundo espiritual existe, né? A gente que vive pela fé, porque o crente vive pela fé, né? A gente sabe, a gente percebe, né? Quando que essas coisas esperam a oportunidade, né, para agir. Porque, como até um pastor falou para mim, que muitos crentes, não só crentes que eu falo de modo geral, né? Pode ser católico, qualquer cristão. Quem crê é crente. Muitos fingem que são, mas o inimigo ele não finge que ele é ruim. Ele o tempo todo. Isso é algo que a gente precisa considerar, né?
Assim, tem quem acredite em Deus, mas diz que não acredita no mal. Não acredita no diabo. Gente, tem que acreditar. Se existe o bem, existe o mal. O mal existe. O mal existe. O mal existe e, assim, ele só espera a brecha para agir na tua vida. Jesus diz, eu bato a porta, né? Jesus ele bate, ele espera que a gente tome uma decisão de querer ouvir, de querer. Mas o mal para entrar na tua vida não espera permissão. Ele vai entrando e arrasando, né? Quando a pessoa menos espera, não vigia, quando vê já está acontecendo alguma coisa ruim com ela, né? Ou então, ou uma coisa que eu vi muito no meu ambiente de trabalho. Pessoas assim que são tomadas pela inveja, né? Aí isso é o mal agindo na vida dessas pessoas. Sim. Pessoas que se incomodam com a vitória do outro. Pessoas que não ficam felizes com a felicidade do outro, com a conquista do outro, né? Pessoas para derrubarem, para pegar o teu lugar. Né? Isso aí tem, eu acho que em várias profissões, mas esses tipos de pessoas são pessoas que são guiadas pelo mal. Aí dizem que o mal não existe. É o ser humano que é assim. Não é. É pessoas que não têm, não abrem a porta para bondade agir na vida delas, né? E o mal vai tomando conta. Com certeza. Entendeu? Porque é Deus que nos faz. É o amor de Deus na nossa vida que nos faz diferentes, né? Que nos faz ter um entendimento maior, né? Se pôr no lugar do outro, né? Ter empatia, todas essas coisas. Pelo menos eu acredito assim, né? E isso tudo veio não só da palavra, mas de muitas pessoas também, que também são usadas por Deus para nos ensinar, né? Eu sempre penso assim, que eu não sei tudo, claro que não, mas eu sempre ouvi. Sempre Deus falou comigo também através de pessoas boas, pessoas que dispostas a falar de Deus para nós, né? A nos mostrar muitas coisas, a ser luzes no nosso caminho, né? Sempre tem alguém com uma palavra. Às vezes você tá triste, tá chateado, aí vem alguém com uma palavra boa para você, né? Com uma palavra que te dá ânimo, que te dá coragem. Isso aí eu acho que é Deus também agindo, né? De diversas formas. Eu acho que tu és uma boa pessoa para eu fazer uma pergunta difícil. Se tiver meu alcance. Mas é assim, pela tua experiência, na verdade, porque tu passaste por diversas igrejas, né? E quebra um pouco a questão de que eu ainda ouço hoje, Deus está apenas em tal lugar. E a gente que crê nele verdadeiramente, a gente sabe que não é isso. Olha Queria lá, te ouvir sobre essa questão. Jesus diz que quando ele vier, ele vai buscar a sua igreja. Qual é a igreja? Ele não diz lá o nome a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Você é uma igreja, eu sou a igreja. Por isso que ele fala assim, a noiva, somos nós, porque Deus, ele está dentro da gente. Antigamente, né, no tempo do rei Davi, tinha que fazer o sacrifício, né? Para você falar com Deus, você tinha que ir para o templo, aí fazia o sacrifício e orava lá. Aí lá Deus ouvia a sua oração, era assim. Mas quando Jesus veio, por que quando ele morreu, né, rasgou aquele véu do Santo dos Santos, né, lá de dentro do templo? Essa rasgadura significa que não existia mais isso. Que ele é o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através dele. Então, ele mandou o Espírito Santo para habitar em nós. Então, nós não precisamos mais disso. Quer dizer, qualquer um de nós que chegar e orar, né, pedir para Deus e conversar com ele, a gente tem linha direta com ele. Né? Orar e ele só conhece nosso coração, né? Conhece a nossa vida e ele escuta, ele ouve a nossa oração. Então, claro, é bom a gente encontrar, né, uma igreja física onde a gente possa congregar, né, com os irmãos, porque lá também diz que junto com outras pessoas você aprende, né? Aprende mais, conversa sobre a Bíblia, louva, né? Adora, né? Canta. Isso é importante você fazer. E é bom você ter uma congregação, ter pessoas que oram uns pelos outros, né? Os irmãos que oram uns pelos outros. Isso é muito importante. Uma parte da Bíblia que eu acho muito interessante que explica sobre isso é quando
eu acho que é Pedro e Tiago, que são irmãos, né? Eles foram presos, né? Depois que Jesus morreu. E um foi morto, acho que foi o Tiago, foi morto lá, cortaram a cabeça dele lá no meio da galera, e o outro ficou preso. E ele estava preso com corrente nos braços e nos pés, e o Herodes, né, falou assim, não, vou esperar passar a Páscoa, para eu matar ele depois da Páscoa, depois da festa da Páscoa, esse aí vai morrer depois. Aí ele ficou lá preso, aí a congregação, né, os amigos deles se reuniram numa casa lá e oraram e clamaram ao Senhor pela vida dele, para que não matassem ele. Aí Deus mandou um anjo, aí o anjo foi, né, falou para ele, se levanta, e os grilhões dos braços e pernas dele se soltaram, e ele saiu seguindo o anjo, os guardas dormiram, e ele foi abrindo as portas e saiu. Quando ele estava na rua, e ele ficava pensando que era um sonho, né? Quando ele estava na rua, é que ele se deu conta que não era um sonho, que ele estava na rua. E os guardas dormindo lá, e ele fugiu, né? E chegou lá na casa. Isso quer dizer o quê? Que os irmãos orando por ele, as pessoas podem orar uma pelas outras, né? Que isso é importante você ter uma congregação, você ter uma igreja onde as pessoas oram, né? Os irmãos se reúnem para orar por alguém que está doente, para orar pela causa de alguém, para ajudar alguém e até para louvar e agradecer a Deus pela vitória de alguém também. É bom você ter amigos, né? Tanto que Jesus teve 12, depois 70, teve um monte, né? Andava com um monte de gente. É bom a gente ter amigos. E é importante, mas claro que ele não está dentro de alguma igreja. Tal igreja vai ser salva, então não vai. Não. Dentro da normalidade, né? Estou falando, tirando seitas, aquelas seitas malucas que existem, mas dentro do grau de normalidade do cristianismo, a igreja somos nós, é cada um de nós, né? Então, Deus está em todos os lugares. Se você não puder sair, está dentro da sua casa, né? Está no seu coração, na sua vida, né? E eu tenho um testemunho de oração, claro, né? Como sempre. O meu filho mais novo, o João, quando ele nasceu, com 12 dias, ele nasceu, né, bem, foi para casa. Com 12 dias, ele amanheceu com uma febre de 40 graus, assim, que eu não sabia o que fazer. Eu dava banho, dava remédio e nunca passava, e ele começou a gemer. Aí eu falei pro meu marido, vamos levar no hospital. Aí nós levamos ele no hospital. Quando chegou lá, o médico, o pediatra olhou ele assim, não me disse nada. Falou assim, gritou lá dentro, prepara uma incubadora que ele vai ficar. E levou ele lá para dentro. E a gente ficou assim. Aí, quando ele voltou, ele disse, olha, ele está gravíssimo, você agiu bem de trazer ele aqui. Uhum. Aí, na hora, meu marido se afastou um pouco, acho que foi ver documentação, alguma coisa, ele falou para mim, falou assim, olha, mãe, eu não sei qual é a sua religião, viu? Mas ore e se prepare, porque ele está gravíssimo. Eu estou falando isso porque eu sou pediatra há muitos anos, né? Eu não vou lhe enganar. Aí, isso tirou o meu chão, né? Com certeza. E ainda disse, vá para sua casa, porque não pode ficar aqui. Ui, não. Aí eu ia deixar ele na UTI, ir embora para casa. Eu, não vou, mas tem que ir, amanhã você vem. E foi a pior noite da minha vida, que eu fiquei desesperada, pensando que chegar de manhã vai uma má notícia, né? E eu orei, pedi muito, muito para Deus. Pedi muito, muito pela vida dele. De manhã eu cheguei, ele ainda estava lá, graças a Deus. Ele disse, olha, mas ele ainda não está bem. Então, e eu passei o dia todo lá. E todos os dias eu ficava lá o dia inteiro. Uhum. E eu pedi assim, deixa eu amamentar ele então. Quando eu fico aqui, quando ele tiver fome, não dê a fórmula, me chame, né? Aí eu me empacotava todo, ia dar peito para ele e voltava. E sempre orando o tempo todo. Até que me chamaram para autorizar a dar mais não sei quantos antibióticos para ele, porque não estavam funcionando. Aí eu autorizei. Sei que ao todo ele tomou 7. Nossa. E ele voltou para casa, graças a Deus, ele ficou bem, né? Aí, como ele era muito novo ainda, eu esperei ele fazer um mês, eu fui apresentar ele na igreja. Né? Porque os evangélicos apresentam, né? Para a igreja, porque os irmãos orem por ele e tal, né? Que a proteção da criança é a oração da família, dos amigos, né? Da congregação. E quando cresce, que se batiza, né? Diferente da católica, que se batiza bebezinho. Aí, eu apresentei ele. Quando eu estava indo embora, uma moça que eu não conhecia, estava visitando a igreja, ela chegou para mim e falou assim, olha,
o seu filho, ele não era para estar aqui. Ele só está aqui devido à sua oração, porque Deus ouve a oração de uma mãe. Nossa. E ela nem me conhecia, nem sabia nada do que tinha acontecido. Aí vem a questão da revelação, né? Tem pessoas que têm realmente esse dom, né? Claro que hoje em dia está muito banalizado. Tem gente que sai falando, né? Tem charlatão por todo lugar, né? Gente que inventa e tal. Mas isso aí eu senti que foi verdade isso, porque como é que ela sabia? Não tinha como saber, ela né? não me conhecia. Uhum. E ela disse, e isso aí foi... Deus viu a sua fé, né? Deus viu. E eu considero isso um milagre mesmo de Deus, porque chegar... Assim, a gente que trabalha na área da saúde sabe que quando um médico vem falar uma coisa assim, é porque é realmente uma coisa séria, né? E eu fiquei muito desesperada, mas eu sou muito grata até hoje pela vida dele, né? Pela vida de todos, claro, mas assim, são várias coisas assim que Deus me mostra, olha, eu tô aqui, eu tô contigo, né? Sempre, se você me procurar, eu vou lhe ouvir, né? Eu faço o que é melhor para você. E devido a ele ter ficado com a resistência baixa, aí eu fiquei 4 anos sem trabalhar, só cuidando dele e fazendo tratamento homeopático para aumentar a resistência dele, né? Eu tomava umas vitaminas para ir no leite para ele mamou até 4 anos. E justo quando ele parou de adoecer, quando ele ficou bem, veio a pandemia. Puxa. Aí me chamaram para trabalhar de novo. Aí, quer dizer, foi assim, Deus age no tempo certo, né? Com certeza. Para todas as coisas, né? Como até falamos no início, né? O tempo certo para vir aqui, o tempo certo para tudo. E a gente, assim, tem que confiar, né? E o João hoje é um menino lindo, tá sentado bem ali. Vem aqui, João. Vem aqui, aparece aqui atrás da tua mãe. Ó, aparece aqui. Gente, ele é lindo, lindo. Aqui, ó, do ladinho. Dá pra ver, Ciro, ele? Aqui do lado aqui, do outro lado, João. Olha como esse menino é lindo. Viu o milagrinho? Lindo. João de Deus. Lindo nome. Maravilhoso. Né? Tá aqui, olha, testemunho da mãe dele, tá vendo? Ele vai ter um servo? Servo do Senhor. Oh, gente, não dou conta. Minha amiga, muito obrigada por hoje. Muito obrigada, viu? Por ter vindo. Me dê aqui sua mão. Sabes que a gente agradece assim, passando energia um pro outro. Com certeza. Estou muito feliz com o teu testemunho, com a tua vinda. Nossa, ainda trazendo o presentinho. Não, e eu sou muito feliz também de estar aqui por isso, né? De ver esse teu projeto desde o início. E cada pessoa que veio aqui, que eu sempre acompanho os Cristocasts, né? Os episódios, e dão, né, palavras de fé, de ânimo, de testemunhos de que Deus não nos deixa sozinhos, né? Não, jamais. Isso aí é uma coisa que... E hoje em dia é muito difícil, porque sempre o mundo nos mostra outras coisas, né? Que a gente está ultrapassado, que a gente é chato, que a gente outro, que são pessoas assim que não... Por exemplo, eu perdi muitos amigos, que na verdade não eram amigos, né? A gente achava que eram amigos, né? Mas e por outro lado, conheci muitas pessoas maravilhosas, né? Muitas pessoas boas na minha vida. Você é uma delas. Obrigada. Né? É recíproco. Que deu essa oportunidade, né? E assim, como tu falaste já da tua história também, que Deus tocou no seu coração para esse projeto, né? E Ele nos toca sempre para que a gente sempre possa servir da melhor maneira, né? Amém. Vamos continuar nessa missão, né? Vamos sim. Gente, então, agradecendo muito a presença da Geórgia aqui, eu quero agradecer também a sua presença aí do outro lado. Eu espero que esse testemunho tenha falado muito ao teu coração, especialmente porque ele fala da importância da gente se conectar com Deus, da gente estar em oração por Deus, com Deus, pelos nossos, né? Os livramentos vêm porque a gente está conectado com Ele, então isso não é uma fantasia, gente, isso é muito importante, é muito presente. Orem pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, por todo mundo, pelas pessoas que você quer bem, pelas pessoas que você não conhece, mas que você tem ali compaixão, piedade. Ore pelas pessoas, essa é uma conexão, é um link direto seu com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Faça isso, mantenha frequentemente essa linha direta,
É muito importante. E aí eu quero te pedir também, já deixou o like, já comentou, coloca aí o que foi que você mais gostou, o que mais chamou a sua atenção, coloca aí nos comentários, pega o link, manda para aquelas pessoas que você está precisando dizer assim, olha, meu amigo, eu preciso que você reforce a sua oração. Eu preciso que você converse mais com Deus. Está aqui ó, o exemplo, o testemunho da Geórgia, que ensinou isso para a gente hoje. Tá bom? E eu te agradeço mais uma vez pela companhia e você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.